Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marco. Nós vamos corrigir aqui as atividades do sétimo ano, volume 5, referente à semana 4, as páginas 31, 32 e 33. Nós estamos trabalhando com grandezas diretamente e inversamente proporcionais, né? Proporcionalidades. E nessa semana 4, as atividades envolvidas, nós vamos trabalhar sobre proporcionalidade inversa, tá? Então, olha só, primeira atividade aqui, nós temos o seguinte, ó, Ana, Carolina, Ricardo e Sérgio participaram de um treino de corrida. O registro do treino está apresentado no quadro abaixo. Então, a aluna Ana, número de voltas, 4 voltas, tempo que ela gastou, 14 minutos. Carolina, 5 voltas, 11 minutos. Ricardo, 6 voltas, 15 minutos. Sérgio deu 2 voltas em 6 minutos. Qual dos 4 colegas foi mais rápido no treino? É uma atividade simples para ser respondida. Para eu saber quem foi mais rápido, o que eu devo fazer? Dividir o tempo que cada uma gastou pelo número de voltas que ela deu. Então, por exemplo, a Ana, ela gastou 14 minutos dando 4 voltas. Eu divido 14 por 4. Ela gastou 3,5 minutos para dar uma volta, 3 minutos e meio, né? A Carolina, 11 dividido por 5. 11 é o tempo que ela gastou, dividido por 5 voltas. Ela gastou lá 2,2 minutos para dar uma volta. O Ricardo, 15, né, minutos que ele gastou, dividido por 6 voltas. Ele gastou 2,5 minutos lá para dar uma volta. O Sérgio, 6 minutos dividido por 2, 3 minutos para dar uma volta. Observando os resultados, então, nós podemos concluir aqui que a Carolina, ela foi mais rápida do que os outros. Ó. Ela gastou 2,2 minutos para completar uma volta nesse treino, certo? Atividade número 2. Considere essas 4 frases que relacionam duas grandezas entre si. Sabe-se que essa relação pode ser de proporcionalidade direta, proporcionalidade inversa ou nenhuma dessas duas. Então, gente, vamos lá. Primeira frase. Quantia mensal depositada na poupança e a quantia poupada durante um ano. Será que aqui nós temos uma grandeza, uma proporcionalidade direta, uma proporcionalidade inversa ou nenhuma das duas? Aí nós temos o seguinte, ó, né? Nós temos aqui o seguinte, ela é uma proporcionalidade direta, pois o quê? Se eu deposito um determinado valor, né, o que acontece com essa quantia poupada durante o ano? Ela vai aumentando. Se eu depositar mais num outro período, num outro ano, eu terei mais no outro ano. Então, quanto mais depositar, maior será o que está lá, né, o que eu irei retirar. Ela vai ser poupada, vai ter um juro, uma poupança onde ela vai ser acrescido esse valor, né? Então é direto isso. A frase 2. A altura de um prédio em construção em metros e o número de operários que trabalham na obra. Olha só, um prédio vai ser construído, ele vai ter lá 10 metros de altura. Você imagina bem que se tivesse, vamos supor assim, que nessa obra tivessem 10 pedreiros para realizar essa obra. Aí eles iriam construir o prédio com 10 metros de altura. Se por um acaso eu aumentar a quantidade de pedreiros ou diminuir, iria fazer alguma interferência na altura do prédio? Nada, né? Então aqui não tem nenhuma das duas grandezas, nem relaciona nem a proporcionalidade direta, nem a proporcionalidade inversa. A terceira frase. A distância real em quilômetros entre duas cidades e a distância entre essas duas, de novo, a distância real em quilômetros entre duas cidades e a distância entre essas duas cidades em um mapa. E aí? Logicamente que a distância real em quilômetros, ela é uma distância grande, né? E a distância no mapa, ela é uma distância menor, tem que ter uma escala menor para representar. Isso é óbvio, né? Agora, olha a frase 4. O número de pequenos quadrados de mesma área que cubram todo o interior de um quadrado grande e a área desses pequenos quadrados. Logicamente
que o quadrado grande, ele tem uma área maior, e os quadrados pequenos têm uma área menor. Se eu tiver uma quantidade de quadrados pequenos para preencher esse quadrado grande, com determinada área, se esses quadrados pequenos forem, por exemplo, aumentar a área deles, eu vou precisar de menos quadrados para preencher o quadrado maior. Se a área desses quadrados menor for reduzida, eu irei precisar de mais quadrados desses menores para preencher o interior do quadrado maior. Então, sobre aqui, ó, qual das frases 1, 2, 3 ou 4 relaciona duas grandezas inversamente proporcionais? É a frase 4. Ok? Sobre o exercício número 3. O quadro abaixo relaciona a quantidade de máquinas idênticas funcionando juntas, utilizadas para produzir 1.500 quilos de ração para animais e o tempo gasto para a produção. Então, nós temos aqui o seguinte, uma tabelinha, né? O quadro, quantidade de máquinas, ó, na primeira linha, e o tempo em dias na fabricação, na segunda linha. Então, 3 máquinas gastam 24 dias, né, para fabricar as rações lá, para produzir a ração. 4 máquinas, X é um tempo, não sabemos ainda. Quantas máquinas vão gastar 12 dias? Ah lá, ó. E 9 máquinas vão gastar um tempo de 8 dias para produzir a mesma quantidade de ração. De acordo com essa tabela, responda as questões a seguir. Letra A. Quando a quantidade de máquinas triplica de 3 para 9, o que acontece com o tempo em dias? Olha aqui, que olha, o primeiro valor era 3, o último registrado é 9, triplicou. 3 máquinas, agora são 9 máquinas, 3 vezes mais, né? O que acontece com o número de dias aqui, ó? Eram 24 dias, ficou reduzido a 8 dias, houve uma redução. O que acontece aqui, olha, observe que o número de máquinas ficou 3 vezes maior, 3 vezes 3 dá um 9. Com isso, se eu tenho o triplo do número de máquinas, o meu número de dias vai ficar reduzido a terça parte. Então, eu tenho 24 dias, né, que eram gastos com as 3 máquinas. Agora, em relação às 9 máquinas, eu terei 3 vezes a menos que isso. Então, 24 dividido por 3, que é igual a 8. Ó. Então, triplicou o número de máquinas, fica reduzido a terça parte o número de dias. Tá? É dividido por 3. Sobre a letra B, a quantidade de máquinas e o tempo gasto na produção de 1.500 kg de ração para animais são grandezas direta ou inversamente proporcionais? Gente, são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Já ficou claro o seguinte, se com 3 máquinas eu consigo gastar um tempo de 24 dias, se eu aumentar o número de máquinas, o meu número de dias vai ficar reduzido. Então, aumenta uma grandeza, diminui a outra grandeza. Isso é uma situação inversamente proporcional. Letra C. Mantendo a regularidade observada na tabela, quais são os valores de x e de y? Observe aqui o que eu analisei aqui, que olha, nós temos nessa tabela, né, uma coluna, 2 colunas prontas. Essa coluna, a primeira e a última coluna. Ó, 3 e 24. Observe a coincidência, né, a lógica do exercício. Quando eu multiplico 3 por 24, que dá 72. Quando eu multiplico também o 9 por 8, também dá 72. Então, essa tabela tem que seguir esse mesmo padrão. Então, para eu saber o valor de x, eu tenho que entender o seguinte. O 4 vezes o número x tem que dar 72 aqui. Ó. E para calcular o valor de x, o que eu tenho que fazer? Pegar o 72, dividir pelo 4. Então, x é igual a 18. Automaticamente, 4 vezes 18 é igual a 72. Então, se eu tiver 4 máquinas, irá gastar um tempo de 18 dias para realizar o serviço, certo? Para calcular o valor de y, a mesma ideia. Também tem que dar 72 a multiplicação dos dois. Então, y vezes 12 é igual a 72. Para calcular o valor de y, tem que pegar o 72 e dividir por 12. Y é igual a 6. Então, eu posso afirmar que 6 máquinas, aqui em cima, no lugar de y, vezes 12 dias, dá 72 também. Então, obedecer o mesmo padrão para a tabela. Tá certo? Aí aqui agora nós vamos fazer uma leitura sistematizando os conceitos. Olha bem. 2 grandezas são inversamente proporcionais
quando a razão entre uma delas é o inverso da outra é constante, ou seja, quando o produto entre elas é constante. Assim, duas grandezas são inversamente proporcionais, né? São inversas proporcionalmente. Quando dobrar o valor de uma, o valor correspondente da outra será reduzido pela metade. Velocidade e tempo são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Quando você dobra uma, então você multiplicou por 2 e a outra dividiu por 2, né, com a consequência do exercício, você observa grandezas inversamente proporcionais. Atividade número 4. A geladeira da casa de João estragou e não tem mais conserto. Ele decidiu que comprará uma nova e, para isso, iniciou pesquisas em lojas e sites buscando, pelo modelo preferido, valor e formas de pagamento. O quadro a seguir apresenta algumas das situações das opções de pagamento e parcelamento. Observe aqui o seguinte, galera, ó. Quantidade de parcelas, 2 parcelas, valor por parcela R$ 1.200. 3 parcelas, R$ 800, valor da parcela. 4 parcelas, o valor da parcela, R$ 600. Né? Então, aqui, ó, mantendo o padrão identificado na composição e número de parcelas, vamos ajudar João a ter mais opções de parcelamento? Para isso, calcule o valor de cada parcela se a compra fosse efetuada em 10 parcelas. E, em seguida, calcule para 15 parcelas. Nos dois casos, explique como você chegou ao resultado. Aí aqui observe que a tabela foi transferida aqui para baixo, que a quantidade de parcelas, 2 parcelas, R$ 1.200, é a mesma tabela que está lá em cima. Porém, agora ele aumentou, que é 10 parcelas e 15 parcelas, colocou um X para representar o valor da parcela, caso eu pague em 10 vezes, né? E o valor de Y para representar a quantidade, o valor da parcela, caso eu pague em 15 parcelas, 15 prestações. E aí observe o seguinte aqui, galera, olha. Qual que é o valor dessa compra mesmo? Se eu multiplicar 2 vezes 1.200, né, são 2 parcelas de 1.200, dá R$ 2.400. Se eu multiplicar 3 parcelas por R$ 800, dá R$ 2.400. Se eu multiplicar 4 parcelas de R$ 600 cada parcela, também dá R$ 2.400. Então, também vai ter que seguir esse padrão. Então, o valor, eu sei que o valor da mercadoria é R$ 2.400. Então, ali, ó, 10 vezes determinado valor é R$ 2.400. 15 vezes determinado valor é R$ 2.400. Então, ficou fácil para a gente concluir o valor, né, que será pago, caso, né, eu pague com 10 parcelas e o valor com 15 parcelas. Olha só, 10 vezes determinado valor vai dar 2.400. Só pega 2.400, divide por 10, cada parcela será no valor de R$ 240. Para calcular o valor de Y, a mesma coisa, né? 15 vezes o valor de Y também tem que dar R$ 2.400. E aí, 2.400 dividido por 15 dá R$ 160. Ok? E aí, ele, né, aqui em cima, na primeira bolinha, ele fala o seguinte: o que acontece com o valor da parcela quando a quantidade das mesmas aumenta? Olha só, o valor, se eu tiver mais parcelas, o que acontece com o valor da parcela irá diminuir. Olha lá, ó. Observe 2 parcelas, R$ 1.200. 3 parcelas, está aumentando a parcela, o valor está diminuindo a prestação aqui, ó. Até chegar em 15 parcelas, cada parcela R$ 160. Quer dizer, quando eu aumento a quantidade de parcelas, o valor de cada parcela terá uma redução. Já na segunda bolinha aqui, qual relação existe entre as grandezas, entre essas grandezas? Quantidade de parcelas e o valor respectivo. A relação é que elas são grandezas inversamente proporcionais. Já foi explicado. Se eu aumentar a quantidade de parcelas, por um acaso, aumenta o valor da parcela? Não, diminui. Então, você aumenta uma grandeza, a outra grandeza automaticamente sofre uma redução. Aumenta, diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Atividade número 5. Ana possui uma fábrica de máscaras de proteção, Bico de Pato, com 4 funcionários trabalhando 8 horas por dia e praticamente mesmo ritmo de trabalho. Certo dia, Ana recebeu uma encomenda de 800 máscaras para ser entregue em 7 dias. Após 3 dias de trabalho, Ana verificou que 400 máscaras
relacionadas a essa encomenda haviam sido confeccionadas, já estavam prontas. Mantendo a mesma quantidade de funcionários e ritmo de trabalho, no mínimo quantas horas de trabalho por dia atribuídos à confecção do restante das máscaras dessa encomenda devem ser empenhadas por funcionária dessa fábrica para que Ana entregue essa encomenda no prazo estabelecido. E aí? Vamos montar o nosso exercício aqui, montar uma tabelinha também. Olha só, horas de trabalho por dia, durante 3 dias. Foi falado na atividade que as pessoas, né, lá elas trabalham, as funcionárias, 8 horas por dia, num total de 3 dias, elas conseguiram realizar o serviço. Para saber o que está faltando, né, aí nós temos que entender aqui o seguinte, aqui, olha, como tem que ser entregue num prazo de 7 dias, e ela já tem aqui 3 dias realizados, 7 para 3, faltam 4 dias. Eu preciso de saber, então, quantas horas por dia elas precisam de trabalhar durante os 4 dias para entregar a encomenda. Então, observe aqui o seguinte, aqui, olha o padrão do exercício. Essa informação que está completa, 8 horas por dia vezes 3 dá um total de 24, e aqui embaixo também tem que dar 24. Então, o valor de x vezes o 4 tem que dar 24, o valor de x é o 24 dividido por 4, x é igual a 6. Quer dizer, agora se eu tenho, eles estão me dando um prazo maior, são 4 dias que faltam para eu entregar o restante das encomendas, eu posso, com um dia a mais, trabalhar menos horas por dia. Então, acontece uma redução do número de horas trabalhadas por dia. Olha lá, cada funcionário deverá trabalhar, então, 6 horas por dia. Na atividade número 6, as chuvas na cidade em que Carlos vive são intensas e causam infiltrações e umidades nas casas. Neste ano, as infiltrações na casa de Carlos foram severas, fazendo com que ele tivesse que reformá-la totalmente. Conversando com um pedreiro, Carlos percebeu que ele, sozinho, levaria 100 dias para reformar a casa. Ele não tem todo esse tempo, pois está de férias e quer acompanhar a obra. Ele solicitou ao pedreiro que escrevesse a estimativa de dias que ele levaria para terminar o trabalho, contratando mais pessoas. O registro pedreiro está abaixo. Uma pessoa é o pedreiro. Ele vai gastar 100 dias. Mas se tiver 2 pessoas, ele irá gastar 50 dias. Certo? Mantendo o mesmo padrão estabelecido pelo pedreiro e sabendo que Carlos precisa terminar a reforma em 10 dias apenas, quantas pessoas serão necessárias para que a reforma seja realizada dentro do prazo? Aí ele pede registro como você pensou para solucionar este problema. Olha só, galera. Eu montei uma tabelinha aqui também, né, baseado no que foi informado pelo pedreiro, aqui, uma pessoa gasta 100 dias, 2 pessoas gastam 50 dias, e X pessoas vão gastar 10 dias, é o que ele precisa para a casa ficar pronta. Então, galera, observando aqui, 1 vezes 100 é 100, 2 vezes 50 é 100, então está obedecendo um padrão também. O resultado é o mesmo, que ele fala lá de ser um valor constante. Lá no começo do exercício tem um padrão, é um valor constante, é o mesmo valor. Então, aqui embaixo, X pessoas vezes 10 dias também tem que dar 100. E aí, o que eu preciso de fazer, então? Se X pessoas vezes 10 dias tem que dar 100, eu tenho que dividir 100 por 10. 10 vezes 10 não é 100? Então, eu preciso de 10 pessoas para que a casa, né, fique pronta, fique reformada num tempo de 10 dias. Ok? Então, é isso. Aí, são necessárias 10 pessoas. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Precisando de pegar alguma outra correção de PETs anteriores, estão todos no meu canal. E também estou à disposição para qualquer dúvida, tá? Até o próximo vídeo.